Olá, eu espero que você esteja muito bem e hoje na adoração nós vamos estudar um tema extremamente importante na Bíblia, que é a origem do pecado. Toda árvore tem seus frutos e Jesus não fala dos frutos antes de falar das suas raízes. E é dessas raízes e nelas que nós vamos mergulhar para compreender mais na Bíblia. Eu te espero, não sai daí que a gente volta em alguns segundos. Olá, que bom é falar com você. Nós vamos abrir a Bíblia daqui a pouco e falar sobre um assunto muito importante, muito mesmo. Aliás, você não vai conseguir abrir a sua Bíblia e não ver algo ali que seja tremendamente importante para a sua vida. E por falar em mergulhar na Bíblia e pensar em coisas importantes na vida, eu tenho algo para te dizer e para te lembrar. Esse guia de estudos aqui tem um nome absolutamente sugestivo e diz da importância disso. Não há nenhum problema, nenhum, que nós tenhamos passado neste nosso mundo, do lado de cada parte azul, que não esteja relacionado com o pecado. Sim, sem pecado não há problemas. Mas a Bíblia não seria um livro tão útil se ela estivesse falando só do pecado e não estivesse falando da cura do pecado. É por isso que a Rede Novo Tempo tem o prazer de te convidar a mergulhar na Bíblia sendo guiado por esse guia de estudos. Tem duas coisas muito importantes sobre isso para te dizer. Primeiro, que esse guia de estudos ele chega até a sua casa de uma forma totalmente gratuita. Sim, o envio e o próprio material, eles chegam até você por causa dos nossos amigos dos Anjos da Esperança que patrocinam isso. Portanto, a única pessoa que pode dizer que não recebeu esse estudo bíblico e que tem a única pessoa que pode impedir de ter esse estudo bíblico em casa é você. Sim, porque é só você ligar para a gente que ele vai chegar até você na sua casa. Então, fala com a gente, liga pelos canais de comunicação que estão aparecendo aí na sua tela e você receberá na sua casa de uma forma totalmente gratuita. Eu quero orar com você agora. Eu quero orar e a minha oração é pedindo para que Deus nos auxilie, nos guie, nos ilumine, para que a gente no estudo da palavra, possa compreender mais sobre quem Ele é e sobre quem nós somos. Eu costumo fechar os meus olhos e vou fechar os meus olhos aqui. E peço que você me acompanhe. Querido Deus, nosso Pai, obrigado porque a Sua graça se manifesta nas informações que o Senhor nos dá. Obrigado porque o Senhor é um Deus revelador. E o Senhor se revela e diz para a gente também qual é o caminho, quais são as formas, qual é a maneira como a gente pode conhecer-te, conhecer-nos e saber como chegar ao ponto onde o Senhor nos dirige. Então, Pai, nos ilumine agora no estudo da Sua palavra. Esteja com cada pessoa que está agora nos ouvindo, nos vendo, Senhor, e tomando decisões para que essas decisões te glorifiquem também. É em nome de Jesus que eu te peço. Amém. O livro de Gênesis, capítulo 3, ele inaugura o momento da Bíblia que só vai ser terminado no final da Bíblia. Sim, dos 1189 capítulos da Bíblia, nós temos os dois primeiros falando de um mundo perfeito e os dois últimos falando de um mundo perfeito. A partir de Gênesis 3 até o antepenúltimo capítulo do livro de Apocalipse, há o drama do pecado, há a imperfeição, a luta, a doença, a morte, os erros, as instabilidades, a desarmonia. E tudo isso que vivemos e que compreendemos e que nos afeta o tempo todo estão aqui relatados. A Bíblia é um livro que fala sobre realidade. A gente pode falar muita coisa sobre a Bíblia. E muitos críticos podem se levantar para dizer coisas infundadas da Bíblia, mas uma coisa, nem o crítico da Bíblia pode dizer, que a Bíblia é um livro utópico. Lá está a história, por exemplo, de Davi, o homem segundo o coração de Deus, que assassina, que conspira, que adultera, mas que se arrepende. Lá está a história de Moisés, o maior líder de homens que essa história já conheceu, que o mundo tem notícia, mas tem lá as suas falhas, os seus defeitos, os seus dramas, os seus pecados e a maneira como o ser perfeito lida com ele, o levando a ser útil na relação com Deus. Lá tem a história de Gideão, tido como herói por muitos, mas na história de Gideão desponta o heroísmo de um ser
Cristo que na imperfeição de Gideão e na sua imaturidade o leva a vivenciar o ser um instrumento de Deus na libertação do seu povo. Mas a Bíblia não fala da história de Gideão, de Moisés, de Davi, de Pedro, das Marias ou de qualquer outro apenas. A Bíblia, ele é um palco humano onde todas as personalidades desfilam, portanto você está lá. E muitas vezes você está lá como uma criança que precisa do colo de um pai que lhe aceita, que lhe estende os braços e te acolhe, dizendo, deixai vir a mim. Você está lá, nos seus defeitos, como de Maria, tentando e precisando ouvir, vai e não peques mais, ou hoje pode ser que você esteja ali, precisando ouvir, eu não te condeno. Lá está você, um líder, um profeta, ou alguém, não sendo profeta, mas alguém que fala no nome de Deus e que precisa ser encorajado, e você está lá na sua própria caverna, precisando ouvir de Deus, sai daí, eu estou com você. Eu estou lá, você também, é por isso que a Bíblia é tão real. E é por isso que os problemas não são escondidos. No capítulo 3, há a gênese do nosso problema. E ele começa com uma história, e nessa história há um diálogo que nós não podemos ignorá-lo sem prejuízo. Me acompanhe. Capítulo 3 de Gênesis diz, ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher, foi isso mesmo que Deus disse, não comam de nenhum fruto da árvore do jardim? No capítulo 3, verso 2 diz, respondeu a mulher à serpente, podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse, não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário vocês morrerão. Disse a serpente à mulher, verso 4, certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Antes de começar as palavras do verso 6, eu preciso me demorar um pouco numa análise do versículo 4, porque ela está presente aqui. Há muitas coisas a se dizer do que acontece até esse ponto. Uma delas é que a pergunta que a serpente faz para a mulher no começo do seu diálogo, ela é aparentemente uma pergunta inocente, tola. É possível que essa mulher pudesse ouvir e, ouvindo a pergunta da serpente, pensasse assim, esperava mais de você. Essa pergunta é muito tola. É verdade que você não pode comer de nenhuma das árvores do jardim? Essa pergunta não é uma pergunta de um ser considerado perigoso pela sua inteligência. É claro que ela podia comer, ela estava morrendo de fome. A Eva responde prontamente, não, eu não posso comer dessa árvore, das outras todas eu posso. Mas usando todos os capítulos da Bíblia posteriores para entender e analisar essa estratégia que Satanás usou para falar com a mulher, há algo aqui que salta diante dos nossos olhos. Satanás está encorajando a mulher. E não pense que essa estratégia mudou. A frase mais perigosa que você pode ouvir hoje é ignorar que Deus te chamou de ovelha durante a Bíblia toda, enquanto Satanás chega no seu ouvido e diz que você é lobo, ou tigre, ou águia. Então, se quiser matar uma ovelha, é só levá-la para a beira do precipício e soprar no ouvido dela, voe, águia. Se quiser matar uma ovelha, é levá-la para o meio de uma floresta escura, onde uma ovelha que não tem velocidade, que não tem defesa, que não tem inteligência, que não tem uma capacidade predatória e que depende radicalmente de um pastor para viver, deixar essa ovelha no meio de uma floresta à noite e dizer, você é lobo, você é tigre, voe, viva seus sonhos, se encoraje. Ali, Satanás começa uma conversa com Eva e ao conversar essa conversa com Eva, ele gera coragem para que ela continue a conversa e em poucos instantes ela se vê numa posição de dialogar e vencer Satanás no diálogo. Neste momento, Satanás já tinha aberto o placar e agora ele vai fazer a sua obra-prima e vai aplicar toda a estratégia colocada para que ela peque. E, por favor, não ignore isso, porque isso é tremendamente importante. Me acompanhe no verso 4 de novo. A pergunta é, ele diz numa afirmação, no capítulo 3, verso 4, certamente vocês não morrerão. E agora está o gen do mal quando ele diz, Deus sabe que no dia em que vocês comerem, seus olhos se abrirão e vocês, como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. A grande questão aqui não é ser como Deus apenas e nem apenas conhecer o bem e o mal. Agora, analise para a gente compreender como que a vida de Eva está estruturada, o que é esse ser.
Olhando um pouquinho antes, alguns versos antes, a definição desse ser Adão, esse ser Eva, esse ser humano, capítulo 1, verso 26 do livro de Gênesis diz, façamos o homem, e a definição desse homem é a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. O modelo usado para a feitura do ser humano é o maior possível. Se Deus fosse olhar para as maiores e melhores coisas que existem no universo, para as coisas mais belas do universo e dizer assim, homem, mulher, a ideia de onde eu tirei você foi da coisa mais extraordinária que já foi criada. Isso já seria extraordinário, mas não foi isso que aconteceu. Ele disse, façamos o homem à nossa imagem. O modelo usado para que o homem fosse feito era o ponto máximo que nem a nossa imaginação chega, porque Jesus olhou para si mesmo para fazer o homem. Não tem para onde crescer. O texto continua dizendo, tem a ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que rasteja sobre a terra. Não tem em toda a criação nesse planeta algo maior. O salmista, a dizer sobre isso, ele fala, um pouco abaixo de Deus foi criado, e ele joga uma tonelada de significados quando ele nos lembra que, olhando para tudo que já foi criado, nada nesse planeta tem um significado, uma autoridade, uma relevância maior do que o ser humano. Não existe absolutamente nada no planeta que se equipare ao ponto de sublimidade com que o ser humano foi criado. Por quê? Porque lá no Éden, a coisa que está criada para lembrar a glória de Deus foi Adão e Eva. Não tem nenhum ponto para crescer mais do que esse. Lembre-se, quando você está no pico do monte, qualquer caminho que se siga é o da descida. Eu vou lembrar você. Quando você está no ponto mais alto da existência, qualquer direção que você vá, você vai descer. E o ponto mais alto da existência é viver o propósito da glória de Deus em nós. Muitas vezes, Deus nos chama para viver o propósito que é glorificá-lo, quando somos tentados a viver qualquer outra coisa que não seja para a glória de Deus, achando que estamos subindo, nós vamos descer. Aqui está Eva. E neste momento, Satanás chega para Eva e diz, tem como melhorar. Agora, vamos caminhar um pouquinho para a gente entender o que está acontecendo aqui e como a inspiração age sobre Moisés para nos levar a compreender isso. Quando a primeira coisa foi criada, que foi a separação entre luz e trevas, o final disso e o final daquele primeiro dia, Deus olha para a luz, que chamou o dia, e as trevas, que chamou a noite, e disse, e viu Deus que era bom. É óbvio em um mundo que não há pecado, não tem nada ruim. Mas o texto está dizendo uma coisa para você e para mim muito importante, do primeiro ao último dia. Como não tem nada ruim e Deus fala, é bom, é bom, é bom. Mais do que dizer que as coisas são boas, ao contrário de coisas ruins, o que o texto está dizendo é que somente uma pessoa no universo está classificando o que é bom e o que não é. Deus declara o que é bom e mais ninguém. No sexto dia, quando ele faz o homem, ele fala, não é bom que o homem esteja só. Mas não é bom comparado a quê? Ao mal? Claro que não, porque não há mal. Mas o que ele está dizendo é que o homem não pode dizer o que é bom e o que não é. Deus disse que era bom. Amigo, eu não sei em que ponto que está a sua atenção, mas eu chamo para você de todo o coração, em nome de Jesus. Coloque toda a energia no seu coração para você prestar atenção no que eu vou te dizer agora. Quando você surgiu e quando eu surgi, quando qualquer ser humano surgiu, tudo que existe que é classificado como bom, já tinha sido dito e classificado por aquele que criou todas as coisas. Eu vou repetir porque isso é muito importante. Não foi dado nem a você e nem a mim dizer o que é bom e o que não é em qualquer lugar. Lembre-se que o último item a ser feito na criação foi o homem. Portanto, quando o homem acordou, abriu os olhos e viu a luz, ele não pôde dizer se a luz é boa ou não. Deus não deu para ele isso. Ele olhou e falou, Deus, o que é isso? Ele falou, isso é luz e isso é bom. Senhor, o que são essas estrelas? Isso aqui são as estrelas e elas foram feitas para governar o dia e a noite, para determinar as estações. Senhor, isso é bom? Ele só faz perguntas, ele não tem o direito de dizer o que é bom ou não. Deus é quem diz o que é bom. Em um mundo onde normalidades estão sendo transformadas em anormalidades, porque o homem tem escolhido determinar o que é bom e o que não é, Deus nos lembra pela palavra que no projeto criador de Deus, só Ele
diz que é bom. Quando Deus faz um homem, ele diz, não é bom que o homem esteja só, eu vou fazer para ele uma auxiliadora que lhe seja idônea. E agora, este homem acorda, vê uma mulher linda, maravilhosa diante dele, Deus o junta e agora eles ouvem Deus dizer, ficou muito, muito bom. Você está lembrando? Isso te chama a atenção para algum item na Bíblia? Eu vou voltar. Quando Adão acordou, olhou para sua esposa, gostou dela, o ser humano junto com a criação está todo completo. E Deus fala, ficou muito bom. Como deve ter sido satisfatório para este homem acordar e ouvir Deus dizer assim, Adão, eu gostei, eu gosto do que eu vejo quando eu te olho. Ficou bom, eu fiquei feliz. Naquele dia em que Jesus saiu da água, o céu se abriu e houve uma declaração que o universo inteiro ouviu. Este é meu filho, ele é amado e eu estou com muita alegria em dizer isso. Esse é meu filho amado que eu tenho alegria nele. Eu estou gostando do que eu estou vendo. Não perca isso de mente e voltemos para Eva. Até aquele dia, tudo que é bom foi Deus que disse. Agora Satanás chega para Eva e fala, Eva, não está legal. Se tivesse bom, você seria como Deus. Se tivesse bom, você conheceria o bem e o mal. Satanás gera no coração do ser humano uma artificialização da sua insatisfação. Vou melhorar. Não há nenhuma insatisfação possível neste mundo perfeito. O sabor de todas as coisas que Eva tinha experimentado era o melhor possível, e quando eu falo melhor possível, entenda perfeito. A relação de casal que eles tinham era uma relação perfeita. A relação que essa mulher e esse homem têm com a natureza é uma relação perfeita. Tudo que eles têm é perfeito, portanto, Eva era uma pessoa satisfeita consigo, satisfeita com o outro, que é o seu marido, satisfeita na sua relação com a natureza, satisfeita em todos os aspectos da vida. Satanás chega para uma pessoa plenamente insatisfeita e não pode dizer que o sabor das coisas que ela experimentou é ruim, que o clima, que a temperatura, que absolutamente nada perto dela é ruim. Então, ele artificializa a insatisfação. Ele fala, não está legal. Para que fique legal mesmo, você precisa ser como Deus. Você não conhece o bem e o mal, você só conhece o bem. E neste momento, ele provoca uma insatisfação que não existe, somente naquele coração. Eu conversava com alguém muito importante para mim e disse assim, como que ele conseguiu? E a resposta que a gente chega pela Bíblia é que, como que ele pôde produzir em Eva uma insatisfação que não existiu? Só ele, o único ser do universo, sabia disso, porque este ser que tentou Eva no Éden estava no céu, vivendo no ponto máximo que um ser criado pode ter, diante do trono, em todo e no mais alto nível de satisfação, uma satisfação que eu e você nunca conhecemos. E lá ele conseguiu ficar insatisfeito, a ponto de não gostar da posição elevada que ele tinha e querer ser como Deus. Portanto, o que ele oferece para Eva é a sua própria experiência. Satanás ficou insatisfeito no ponto mais satisfatório da existência. E agora ele artificializa uma insatisfação e gera para Eva uma insatisfação que ela nunca sentiu. Você vai ser como Deus, vai conhecer o bem e o mal e aí vai ficar bom. Quando a gente olha para o texto, a gente vê algo tremendo aqui. No verso 6 diz, quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar e era atraente aos olhos, e além disso desejável para dela se obter conhecimento, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que comeu também. Se você estiver me acompanhando em uma versão que não seja nova versão internacional, talvez uma revista atualizada, está escrito assim, e vendo a mulher que a árvore era boa. Até esse ponto, só Deus diz o que é bom. Aqui é o primeiro momento da história em que o homem arvora para si a qualidade e a autoridade de dizer o que é bom e o que não é. O raciocínio parece infantil, mas não é. Até esse ponto, Deus fala, a luz é boa, o firmamento é bom, os frutos são bons, a erva é boa, os animais são bons. Olha para o homem e fala, é muito bom. Deus diz que é bom. Eva acordou e Deus olhou para Eva e falou, Eva, é muito bom. Ela encontrou-se com Satanás e Satanás falou, não está bom. Quando tudo era bom, o pecado era ruim.
Quando Eva estava na mente o que Deus falou, tá bom, tá muito bom. E ela se encontra com Satanás, Satanás fala, o que é isso aqui? Ela falou, essa árvore aí, isso aí é ruim. No momento que Satanás convenceu ela que estava ruim, ela olhou para o fruto e falou, tá bom. Essa história não é dela, essa história é do pecado e que afeta todos nós. Quando Deus olha para você e diz, está bom, e você entende e aceita que está bom, e que está bom a vida com Ele, o reino dEle e tudo que Ele dá, o pecado é ruim. Mas quando você é convencido por Satanás de que tudo que Deus te deu é ruim, o pecado passa a ser bom. Vendo ela que a árvore era boa, que era agradável, que era desejável. Agora, há que se concentrar aqui de maneira muito profunda, com o espírito e no coração. Não existe nenhum pecado, desde o primeiro cometido por Lúcifer no céu, o primeiro cometido por Adão e Eva na terra, até os que são cometidos hoje, que não começam com insatisfações. Quando Tiago está falando sobre o nascimento do pecado, ele diz uma frase muito forte, cada pessoa que peca é tentado pela própria cobiça. Não é uma vez, Romanos vai dizer isso várias vezes e Paulo descreve, fazendo a sua anatomia, análise anatômica do pecado, ele diz que o pecado da cobiça, uma vez gerado, gera todos os outros pecados. A cobiça é a raiz de todos os males. Como é a cobiça? Olhando para o texto, o primeiro versículo dos mandamentos, 10 mandamentos, é não terás outros deuses diante de mim. O último dos mandamentos é não cobiçarás. Em Gálatas, Paulo escreve que a cobiça é idolatria. Uau! Paulo está dizendo que a cobiça é idolatria, portanto, ele está conectando o último mandamento com o primeiro. A moldura de todos os mandamentos é o desejo de um coração por algo que não lhe é de direito. Mas quando nós desejamos o que não nos é dado por direito e cobiçamos, assim começa todos os pecados. Vamos pensar. Uma pessoa que adultera, só adultera porque tem um coração insatisfeito com seus relacionamentos. Uma pessoa que rouba, só rouba porque está insatisfeita de uma forma ou de outra com as suas posses. Uma pessoa que mente, não está satisfeita com a verdade, precisa gerar uma outra informação que ela considera no seu coração melhor do que o que aconteceu. Uma pessoa que idolatra, só idolatra porque o Deus de verdade não está vivendo com ele uma relação satisfatória. Se Israel tivesse uma relação satisfatória com o Deus de Israel, o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, eles nunca teriam ido atrás de Baal, de Astarote, de Moloque ou qualquer divindade. Quando Jesus disse, não andeis preocupados, ansiosos com coisa alguma, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e todas as outras coisas serão acrescentadas, ele está associando diretamente que aquele que tem fome e sede de justiça é farto dela. Se a justiça não nos fizer fartos, nós vamos ter fome e sede de milhares de outras coisas que geram em nós um buraco muito maior na alma. A insatisfação é a causa motriz de todos os pecados. Amigo, poderia dizer muitas coisas mais para você sobre isso, mas eu preciso que você se concentre nesses pontos onde a Bíblia nos diz, porque Jesus falou de frutos e falou que você e eu devemos dar muitos frutos. Ele falou que pelos frutos nós conhecemos, mas Jesus nunca falou de frutos sem falar de raízes. Da mesma maneira que o fruto do Espírito gera uma porção de coisas importantes para a gente, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Para que haja frutos do Espírito, é necessário haver uma raiz do Espírito. E a raiz do Espírito é viver alicerçados, enraizados, arraigados, usando a expressão de Efésios, em amor. Somente o amor em Cristo é capaz de nos satisfazer. Da mesma forma que a raiz colocada no Espírito nos gera frutos do Espírito em satisfação, o fruto do pecado é gerado por uma raiz da insatisfação. E todas as vezes que Satanás chegar perto de você, ele vai se basear e colocar toda a sua estratégia em produzir uma insatisfação para depois produzir uma atitude. Eu disse que Jesus se viu satisfeito quando o céu se abriu e o Pai olhou para ele e disse, esse é meu filho amado e eu tenho alegria nele. Qual foi a primeira frase da tentação? Se tu és filho de Deus, transforme essas pedras em pães. Onde Satanás está baseando essa frase da tentação? Ele está partindo do pressuposto que Jesus está com insatisfação e precisa comer. Ele precisa estar insatisfeito enquanto filho para precisar provar.
Mas a frase de Jesus, ela não foi dada para Satanás apenas. Ela ecoa daquele ponto da história e do universo para todos os corações que já se disporam a crer em Deus. Não só de pão viverá o homem, ele disse, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Quando ele diz não só de pão viverá o homem, isso significa que você não vai ter a sua satisfação plena apenas em hormônios. Você não vai ter sua satisfação plena apenas vivendo de coisas materiais. A sua satisfação plena está em saber que você é amado por Deus. Sim, a satisfação plena está em ser amado, porque ele disse que toda palavra que procede da boca de Deus nos faz viver. Mas qual foi a última palavra que procedeu da boca de Deus, da qual Jesus ouviu? A última coisa que Jesus ouviu do Pai, antes de ir para o deserto, foi: esse é meu filho amado, eu tenho alegria nele. E isso o satisfez tanto, tanto, que nada mais poderia ser mais satisfatório. E isso o tornou imbatível em relação ao pecado. Se você estiver com sua Bíblia aí, eu quero te chamar a meditarmos nesse momento final como um antídoto contra o pecado no livro de Efésios, no capítulo 3 do livro de Efésios, onde Paulo fala de uma oração que é a oração mais ousada de toda a Bíblia. Sim, eu considero essa oração, ela é o pico da ousadia. No capítulo 3 do livro de Efésios, verso 14 diz: por essa razão ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. Oro para que com as suas gloriosas riquezas ele os fortaleça no íntimo do ser com poder por meio do seu Espírito. Por favor, não pare de ler. Verso 17, para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé. E oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Ele diz que quando nós conhecemos, e olha o que ele define o conhecer como um conhecer experimental. Ele não diz que você deveria ler muitas vezes sobre o amor de Deus, nem falar muitas vezes sobre o amor de Deus, e nem discorrer teses e dissertações sobre o amor de Deus. Ele disse sobre o conhecer o amor de Deus em todas as dimensões. A largura, a altura, a profundidade, conhecer o amor de Deus tal como está escrito, conhecer o amor de Deus tal como ele veste uma calça jeans e vai com você para a faculdade, para o trabalho ou vai procurar um emprego. Esse amor de Deus conhecido, experimentado, coloca no nosso coração toda a plenitude, ou seja, o coração fica cheio e satisfeito do amor de Deus. Somente pessoas que conhecem o amor de Deus são maduras espiritualmente e emocionalmente. Quando Satanás bate neste coração, ele encontra o coração satisfeito da plenitude de Deus. O antídoto que você pode usar para vencer o pecado é quando Satanás bater no seu coração, fazendo absolutamente qualquer proposta, e você terá a alegria de dizer: Jesus, atende para mim. Quando Jesus é que atende a porta do seu coração, é Ele que determina o que entra para lá. Corações satisfeitos. A minha oração neste momento é que Deus conceda a você, onde você está, na vida que você está vivendo, um coração plenamente satisfeito. Portanto, feche seus olhos. Pai, minha oração é simples, mas profunda. Encha-nos de Ti. Faz-nos tão cheios de Ti que nada possa negociar com essa salvação e com essa satisfação. Em nome de Jesus.